Boa noite a todos, boa noite a todas. Aí. Isso, agora tá bom. É sempre uma satisfação nós retornarmos a essa casa espírita e a tantas outras, mas nós temos um carinho especialíssimo pela Associação Espírita Seara de Jesus, até pelo trabalho que ela realiza, não só o trabalho espiritual. Vi que alguns estão vindo pela primeira vez. Essa casa desenvolve também um trabalho na área social, acolhendo crianças, jovens especiais. Então ela se desdobra no plano espiritual e também no plano material. E nós temos a certeza absoluta que toda a equipe do Seara de Jesus, todos aqueles que trabalham e laboram para o objetivo de levar a mensagem espírita, de acolher através da mensagem espírita e também acolher esses jovens, essas crianças especiais, todos eles que integram e compõem essa equipe são muito felizes, porque exercem um trabalho de fraternidade, de solidariedade, e a felicidade real, duradoura e perene só é encontrada exatamente nesse viés, no viés da solidariedade, da fraternidade, do entendimento, do acolhimento, do perdão, da tolerância. Institutos hoje e sentimentos que infelizmente estão ficando relegados a segundo ou até terceiro plano em nossas vidas. E nós, num paradoxo assustador, nós procuramos e estamos permanentemente em busca dela, da felicidade. Só que nos equivocamos, porque buscamos ela no lugar errado. Buscamos fora de nós, quando ela na realidade reside e está de plantão no nosso mundo íntimo, nos nossos sentimentos, aqueles que muitas vezes estão silenciados em nosso inconsciente e que precisam ser despertados. Porque a felicidade que nós temos como modelo no mundo materialista que vivemos, sobretudo no mundo ocidental, é a felicidade material. Aquela felicidade que nos traz, sim, uma alegria, mas muito momentânea, muito passageira, muito efêmera e, sobretudo, ilusória. É evidente que quando nós adquirimos um determinado bem, nós ficamos alegres, felizes, mas há um estudo que demonstra que, em média, as pessoas que adquirem um carro, um veículo, elas ficam felizes, em média, por 15 dias. Aquele estado de satisfação, de êxtase, mas passados 15 dias, elas já mergulham novamente na normalidade, na rotina. Agora, a felicidade conquistada e adquirida, através, como disse, da solidariedade, esta é insubstituível e absolutamente perene, porque ela se consolida em nossa consciência, ela escreve a nossa história de vida, a nossa trajetória de vida aqui no planeta Terra. E são esses atos, são esses sentimentos que irão constituir a nossa credencial de vida quando nós nos apresentarmos no mundo espiritual. Quando terminada a presente jornada, no momento do refazimento, do arrefecimento que nós teremos lá na erraticidade, no plano espiritual, serão todos esses atos que
nos facultarão uma condição de repouso verdadeiramente confortável no plano espiritual. Mas, infelizmente, nós estamos tateando ainda com relação a todas essas questões. E precisamos sim aprender, ou pelo menos refletir sobre isso. Precisamos começar a amar a vida e não as coisas da vida, porque há uma diferença fundamental entre a vida e as coisas que compõem e constituem a vida, as coisas que são visíveis e tangíveis para nós todos, e que são muito necessárias, devemos dizer aqui, são necessárias e essenciais, porque estamos mergulhados na matéria, ostentamos um corpo denso, corpo físico, e ele necessita de conforto, necessita de repouso, necessita de um refazimento confortável. Necessitamos também do lazer que faz parte da nossa vida e da nossa estabilidade emocional e psíquica. Portanto, é absolutamente legítimo nós, através de um trabalho digno, honrado que temos, adquirirmos bens para o nosso conforto. O carro, como disse, a casa e todos os bens que trazem um conforto real para nós. A questão está em nós nos fixarmos exageradamente nesses bens. A questão é a fixação, não é o ter. Porque há pessoas, e todos nós conhecemos alguém assim, ou já conhecemos, ou os mais jovens, se não conheceram, talvez com certeza terão a oportunidade de conhecer, que quando tem uma perda material se desestabilizam, se desesperam. Quando tem alguma perda, por mais básica que seja, e sempre há uma justificativa, isso aqui tem um valor especial, afetivo, familiar, tem uma história, mas não, é matéria. E há pessoas que se desequilibram, e essas pessoas somos nós, sou eu, principalmente, que falo sobre isso, que muitas vezes me pego contrariando aquilo que falo em público, porque estamos todos num patamar mais ou menos parelho com relação à evolução. Todos nós estamos aqui no planeta Terra não por acaso. Estamos fixados a ele magneticamente porque somos compatíveis a ele. E o planeta é de provas e expiações. E não seria justo que aqui habitassem espíritos puros, espíritos absolutamente evoluídos. Não, aqui habitam os espíritos encarnados e desencarnados fixados a esse planeta, aqueles que são compatíveis a ele, como nós, compatíveis a um planeta de provas e expiações. Então, quando nós julgamos alguém, nós julgamos as nossas próprias deficiências, porque nós podemos até, quando fazemos uma crítica, por exemplo, do egoísmo, nós podemos já ter vencido esse sentimento, mas nós não vencemos tantos outros sentimentos como, por exemplo, ou exemplificativamente, a inveja, o ciúme, a prepotência, a vaidade extrema. Então, todos nós temos as nossas deficiências e as nossas facilidades. Todos nós já avançamos em alguns pontos e ainda necessitamos avançar em outros. Todos nós somos bons em alguma coisa e ainda muito dependentes e sofríveis em outros aspectos, em outros pontos. Assim é a vida. Assim é a vida. Nós temos as nossas facilidades profissionais. Eu tenho uma determinada profissão
vou muito bem, tenho vocação para ela, mas outras, por exemplo, são difíceis para mim. Eu, por exemplo, não tenho habilidade manual para fazer determinados serviços, mas tenho outras habilidades. Mas outros têm essas habilidades. E nós estamos aqui, vivemos em sociedade, o ser humano é um ser sociável exatamente para isso, para que nós possamos nos completar, interagirmos uns com os outros e com isso aprendermos uns com os outros para evoluirmos juntos, em conjunto. Porque o planeta Terra só evoluiu e só evoluirá a partir da melhoria dos seus habitantes, que somos nós. Então nós avançamos, o planeta também avança. Olha só que interessante, senhores e as senhoras, para nós fazermos mais uma reflexão. Os fenômenos geológicos do planeta Terra eram muito mais severos em milênios atrás, no primitivismo ainda que vivíamos, porque os homens e as mulheres, os seres pensantes daquela época, eram mais rudes, fisicamente, intelectualmente e também moralmente. À medida que nós fomos evoluindo, a casa que abrigava os habitantes, o planeta Terra, ele também foi evoluindo sob o aspecto geológico, para nos dar condições favoráveis e necessárias para um corpo que já também evoluiu. Nós já andamos eretos, não andamos mais curvados. Então a evolução se dá de uma forma geral, de uma forma global. Os seres vivos, pensantes, os animais, inclusive sob o ponto de vista geológico do planeta Terra. Então nós precisamos amar a vida e não as coisas da vida com relação a essa fixação exagerada. Por quê? Se nós nos fixarmos apenas nos bens materiais em busca de uma pseudo-felicidade, quando nós desencarnarmos, a sensação que teremos quando despertarmos do mundo espiritual é de perda total e absoluta. Nós teremos o sentimento e a sensação de que não temos absolutamente nada, porque não construímos nada sob o ponto de vista moral e espiritual. Nós depositamos todas as nossas expectativas de felicidade nas coisas tangíveis e palpáveis. E assim fazendo, lá no momento do confronto com a nossa verdade de vida, nós nos sentiremos o mais miserável dos homens que viveram na face da terra, porque só investimos nos bens e não investimos em nós. E podemos fazer o exercício, começar a fazer um exercício de investirmos em nós mesmos, por exemplo, começando a fazer uma reflexão sobre a vida espiritual. Porque todas as doutrinas, todas as religiões hoje concebem e aceitam a vida após a morte. Aí a grande pergunta é, já que todos aceitam a vida após a morte como um fato irrefutável, como uma verdade absoluta, até racional, e que interessa a todos nós, porque não fosse a vida após a morte, a única coisa que restaria a todos nós é o nada. E o nada é assustador, é pavoroso. Ninguém deseja mergulhar no nada, se extinguir absolutamente. Então, nós concebendo todas as religiões, uma vida futura, nós precisamos começar a pensar como é que nós viveremos quando não estivermos mais aqui em matéria física, mas estaremos em plenitude com todas as nossas potencialidades e muito mais, potencialidades muito mais expandidas, muito mais amplas, porque levaremos conosco tudo que não é material.
E o que não é material? São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos e a nossa individualidade. Com esses três atributos, com esses três elementos divinos, nós continuaremos vivendo no mundo espiritual exatamente como vivemos aqui no mundo material, só que com uma visão amplificada da presente vida e das pretéritas, das vidas que vivemos e da vida e dos períodos que vivemos também na espiritualidade. Então, nós temos essas questões para refletirmos. E aí, quando isso ocorre, que nós morremos através do corpo físico, se extingue o nosso período aqui na Terra, porque todos nós, quando aqui chegamos, nós chegamos com um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. E retornaremos quando esse prazo de validade se extinguir. É necessário, é útil que seja assim, porque do contrário, nós não evoluiríamos. Nós precisamos ter várias experiências em vários locais do globo, com várias sociedades, com várias culturas, com várias profissões, ao longo de múltiplas existências, para podermos amealhar todas as experiências necessárias para nos tornarmos espíritos sábios, para progredirmos, para avançarmos sob o ponto de vista moral e intelectual. E quando ocorre de um materialista morrer fisicamente, psicologicamente, ele acaba não desencarnando, ele morre e não desencarna. Porque desencarnar sob o ponto de vista rigorosamente total, geral e abrangente, não é apenas o perispírito ou o espírito se desvencilhar da matéria. Isso é a fisiologia espírita. Nós precisamos mais do que isso. O nosso perispírito, que é o elo, precisa se desvencilhar da matéria que já se extinguiu, mas nós também precisamos nos desligarmos mentalmente das coisas da vida terrena, das coisas materiais, porque senão estaremos no plano espiritual, vivendo uma vida espiritual, com valores espirituais, com relações espirituais, com tarefas espirituais e espiritualistas, mas fixados e preocupados com o que aqui deixamos. Então não estaremos absolutamente desencarnados. Estaremos desencarnados, sim, sob o ponto de vista da fisiologia espírita, mas da psicologia espírita, não. Porque estaremos vinculados à matéria enquanto estaremos fixados a ela. E nós precisamos compreender esses mecanismos. É essencial que nós compreendamos esses mecanismos para podermos ter uma condição mais feliz, ou pelo menos a felicidade possível nesse mundo. Uma questão muito relevante também é a questão do auto-perdão. Nós ouvimos muito se falar em perdoar, é essencial o exercício do perdão, sim. Mas nós precisamos também, antes de perdoar, nós precisamos nos auto-perdoar, porque existem pessoas, ou seja, todos nós, todos nós, não sabemos nos perdoar. Nós nos equivocamos a todo momento, com pequenas coisas, pequenos erros, palavras lançadas muitas vezes que nós não desejamos e que magoam alguém,
Muitas coisas, muitos pequeninos erros passam desapercebidos, mas eles ficam na atmosfera fluídica, porque eles ofendem, eles machucam, eles milindram. Eles ficam pairando na nossa aura fluídica e vão trazendo muitas vezes um estado de melancolia, de tristeza, que não tem uma causa aparente, mas que são todos esses pequenos equívocos que vão nos minando aos poucos. Nós também temos os grandes erros, sobretudo os erros das vidas pretéritas, porque se estamos num processo de evolução, isso presume que nós ontem éramos piores do que somos hoje. Porque a evolução, ela não retrograda, ela não retroage, nós não retornamos a patamares anteriores. Então, se estamos aqui hoje com as nossas deficiências, tenhamos certeza de que ontem e nas encarnações passadas, nós ainda tínhamos essas e tantas outras deficiências sob o ponto de vista moral. E elas patrocinam os nossos erros através de ofensas e de tantas outras mazelas que nos permitimos realizar pela nossa invigilância e vão ficando retidas no nosso inconsciente como sentimento de culpa. E nós precisamos exatamente combater essas culpas que residem no nosso inconsciente, que não são identificáveis, através do auto-perdão. E o auto-perdão se dá com a reparação, não necessariamente àquelas pessoas com quem nós interagimos e nos equivocamos. O perdão, sob o ponto de vista universal, fazer a caridade, exercer a fraternidade, através da compreensão, da tolerância, procurando ser pessoas melhores, combatendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações, num processo que não é fácil, mas é essencial, necessário e urgente. Porque só assim nós conseguiremos fazer com que a balança da vida penda mais a nosso favor do que contra nós. A reparação, que é o antídoto das nossas culpas, a reparação que é o auto-perdão por excelência, ela passa pelos atos de acolhimento, ouvir alguém, olhar nos olhos de alguém que se considera um carente da dignidade humana. Algo simples, singelo. Nós não precisamos fazer necessariamente a caridade material. Existe a caridade pelo pensamento, essa força extraordinária que é o pensamento, que é a prece, que nós muitas vezes também não sabemos trabalhar com esse manancial de força energética, com esse magnetismo extraordinário que é o pensamento. A física quântica já hoje nos traz aí ensinamentos preciosos, já é a ciência falando a força do pensamento, estudos extraordinários da física quântica. E nós pensamos mal, nós pensamos errado. Nós temos o vício de pensar negativamente, de pensar destrutivamente. E com isso nós vamos também nos minando, nos desestabilizando. Então acordamos de manhã e reclamamos porque o sol está forte. Reclamamos porque não aguentamos mais a rotina, trabalhar todos os dias, voltar para casa cansado. Mas
Meus amigos e minhas amigas, que bênção é a rotina, porque geralmente quando nós saímos da rotina, é porque ocorre uma doença num ente querido, um contratempo qualquer que nos desvia da rotina, uma doença passageira mais ou menos grave, e aí nós oramos para que a rotina nos seja restabelecida. E quando ela nos é restabelecida, nós agradecemos, graças a Deus, eu voltei para a minha rotina, que gostoso. Mas nós nos esquecemos em seguida. Depois de 15 dias, 30 dias, nós estamos reclamando novamente da rotina. É algo incompreensível nos seres racionais que somos todos nós. Nós temos que agradecer a oportunidade do amanhecer, a oportunidade inclusive das provas a que somos submetidos, porque são essas provas que nos fortalecem, que nos ensinam. A dor educa. A dor é uma escola, é uma universidade. Depois de uma refrega, depois de momentos angustiosos, em todos os aspectos das relações humanas, problemas congênitos físicos, desilusões, nós saímos muito mais fortes, muito mais vigorosos, muito mais preparados para os enfrentamentos vindouros. Isso é que nos faz fortes, verdadeiramente. Não são as viagens, não são os passeios, não são os jantares, os vinhos que tomamos que nos fazem fortes. Não são as reuniões sociais banais, vulgares e infrutíferas, os companheiros de copo, que nos trazem um verdadeiro valor real para a nossa vida. São as relações travadas e adquiridas, construídas e consolidadas através da solidariedade humana. E a convocação do Espiritismo vem nesse passo, com as mãos dadas com tantas e tantas outras doutrinas e religiões que falam a mesma coisa, de forma diferente, mas o objetivo é o mesmo. Todos nós temos que ter um ideal de vida. Quem não tem um ideal de vida sucumbe na tristeza, na melancolia. Não é importante que nós não consigamos atingir aquele ideal que nós traçamos. Isso não é derrota, isso faz parte da vida. Às vezes a gente não consegue atingir aquele ideal, aquela meta traçada. O que nós não podemos fazer é desistir no meio do caminho de todos os nossos ideais, de todas as nossas metas, ou não traçar um ideal ou uma meta de vida. Porque são elas que nos sustentam. O foco é que nos orienta. Senão nós iremos viver como autômatos perdidos, transeuntes perdidos no mundo, porque não temos uma referência, não temos um foco. Hoje, as grandes empresas estabelecem metas exageradas, cobram demais, mas têm o seu valor sob o ponto de vista da valoração do ser humano. É um ensinamento, porque também nas dificuldades e sobretudo nas dificuldades, nós tiramos as grandes e as maiores lições de vida. As facilidades pouco nos ensinam. Agora, as dificuldades nos ensinam, nos ministram valorosas aulas. E nós queremos e precisamos aprender. O homem e a mulher inteligente são aqueles que aprendem com os seus próprios erros. Nós aprendemos com os nossos próprios erros. Mas aquele que já está mais adiantado, que nós poderíamos falar
denominá-lo um espírito mais evoluído, sábio, já não aprende mais com seus próprios erros, ele aprende com os erros dos outros, através da observação. A observação nos ensina muito. A observação da vida, do movimento e do acontecimento das coisas que estão à nossa volta, nos ensinam demais. Vejam, Jesus passou pela terra, não escreveu absolutamente nada. Então, aqueles que tiveram olhos para vê-lo, para senti-lo, aqueles que observaram aquela figura, colheram para si o exemplo. E este exemplo que se multiplica no escoar dos milênios até hoje está soando e calando fundo nos nossos corações e nos nossos sentimentos até os dias atuais. A força do exemplo e a prova de que aqueles que tiveram a capacidade de observar o Mestre, pela observação se transformaram, aprenderam, e aprendendo se transformaram. Tanto se transformaram que foram os responsáveis no cristianismo primitivo por trazer a mensagem até os dias atuais. Nós temos que entregar à vida, à nossa vida, o compromisso de que ela exige de nós. Todos nós temos missões e deveres distintos aqui na Terra. Todos nós viemos, melhor dizendo, com objetivos diferentes. Todos nós viemos com tarefas diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, mas com tarefas diferentes. Mas todos nós temos em comum um único dever, o dever de lutarmos pela nossa própria felicidade. E a felicidade só se incorporará ao nosso patrimônio espiritual perene quando ela é tratada sob o ponto de vista moral espiritual, que é aquela felicidade que nós buscamos através dos sentimentos enobrecedores que residem em nós e que só precisam ser despertados pelas boas condutas. Então precisamos ter essas reflexões para sairmos um pouquinho dessa nossa área, dessa zona de conforto. Precisamos nos incomodar sim um pouco para sairmos um pouco, nos mexermos dessa zona acomodada de conforto que todos nós temos e estamos. Vejam, a perseverança é extraordinária. Eu tenho comigo um exemplo, sempre quando eu posso, cito e agora me ocorreu, Thomas Edison, alguns provavelmente já conhecem essa história, o inventor da lâmpada, ele tentou centenas de vezes, através de experimentações, conseguir com que o filamento ficasse incandescente, o filamento da lâmpada não encandecia, não permanecia incandescente. E num determinado momento, seu assistente chegou para ele e falou: professor Thomas, não é melhor nós desistirmos? Nós já tentamos 700 vezes e não conseguimos. E ele volta ao seu assistente e diz: não, nós aprendemos 700 fórmulas que não deram certo.
E com a sua perseverança, em poucos outros experimentos ele conseguiu. Faltava fazer o bojo em volta do filamento para que a lâmpada, que o filamento pudesse se manter incandescente. Então, a perseverança na vida é algo fundamental, porque nós vamos nos desanimar. Nós saímos daqui muito estimulados pela mensagem, pela palavra, pela atmosfera, pelos fluidos que estão sendo derramados por nós, pelo passe magnético que restabelecerá as nossas forças. Sairemos novos, mas nós precisamos perseverar na melhoria da nossa conduta para mantermos essa energia que nos envolverá aqui nesse momento. Porque se nós não perseverarmos em tudo que devemos fazer, e sobretudo nos atos enobrecedores da vida, nós iremos estar lutando contra a nossa própria felicidade. E termino como comecei. A felicidade não está fora de nós. Nós estamos buscando ela, o ser do século atual, no lugar errado. A felicidade está no nosso mundo íntimo, dentro de nós, residindo em nossa potencialidade de sermos bons, de sermos pessoas úteis para a vida, a fim de que a vida nos devolva essa utilidade em bênção de esperança, em bênçãos de alegria de viver. Era só. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.